Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Renato Santiago, sou psicólogo e psicoterapeuta e queria pedir desculpa para vocês aí por ter ficado um tempo sem produzir, sem postar nenhum vídeo no canal, mas agora eu estou voltando, vou tentar fazer um a cada 15 dias ou um por semana, vamos ver como é que vai ficar o desenvolvimento criativo aqui, tá? Então hoje eu queria falar sobre o tema do luto e da perda. Primeiramente, eu queria dizer que o luto, primeiramente, ele se estrutura a partir de uma experiência mais primordial, né? A pessoa ela vai conseguir dar conta de vivenciar o luto na medida em que ela deu conta de formar um vínculo afetivo e separar e cindir esse mesmo vínculo afetivo, né? Quando ela dá conta de suportar as ambivalências afetivas que um vínculo ele impõe, né? Então, John Bowlby, um psicólogo inglês, ele estudou muito a formação dos vínculos afetivos em crianças pequenas, né? E ele vai nos trazer que a estrutura de formação de um vínculo é o apaixonamento, né? A fusão, a atração que a criança sente pela mãe, a manutenção desse vínculo, que é quando a mãe ela supre essa atração, quando a criança ela tem o prazer e quando ela tem a satisfação materna, ela encontra o seio materno, e que a gente vai chamar na vida adulta de reciprocidade, e principalmente quando há esse rompimento. Esse rompimento ele há na vida primitiva, quando a criança ela suporta o afastamento da mãe. Porque para a criança, a mãe, quando ela sai do campo de visão, a mãe ela rompeu o vínculo, né? Então, essa formação, manutenção, rompimento e renovação de um vínculo afetivo, a forma natural, se a pessoa lida com isso de uma forma mais natural, se ela suporta as ambivalências afetivas dessa experiência, ela vai conseguir lidar com o luto, ela vai conseguir experimentar um luto, né? O luto ele foi muito bem descrito pela psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, né? Num livro sobre a morte e o morrer, né? Eu até vou indicar eles para vocês, ó, esse livro aqui, tá vendo? Sobre a morte e o morrer, ó, né? Um livro bem bacana para a gente falar sobre o luto. E do John Bowlby eu indico esse, Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. Acho que está ao contrário aqui, mas tudo bem. Primeiramente, baseado nesses dois autores que eu citei, o luto ele ocorre a partir de três experiências, em três momentos. Ele ocorre em três momentos, né? O protesto, o desespero e o desligamento, tá? O protesto é a fase em que a pessoa vai experimentar uma negação, né, e uma raiva. A negação é quando a pessoa, em vias de perder um ente querido, um parente próximo, ou um amigo, ou alguém significativo, ela se vê numa condição de negar isso. Ela não quer entrar em contato com as pessoas próximas, ela acaba se isolando, ela não quer falar sobre isso, tá? Ela acaba não querendo entrar em contato com as coisas dessa pessoa, né? E depois de um certo tempo, que a pessoa começa até a sonhar com a morte do outro, sonhar com esse outro, ela percebe que ela não vai conseguir fugir por muito tempo, né? E aí começa a acontecer o momento que ela começa a enveredar para o outro raiva, ela começa a sentir raiva. Então ela começa a culpar, por exemplo, o corpo clínico que cuidou do seu ente querido e não deu conta. Ela começa a culpar as pessoas próximas, os amigos. Ela começa a se dirigir contra eles com raiva, né? E é muito conhecido quando a pessoa começa a sentir raiva do próprio ente querido que faleceu, a própria pessoa, por ela não estar mais na sua vida. É nesse momento que ela começa a perceber que essa raiva ela é uma raiva irracional. É uma raiva, ela é irracional porque é uma raiva de rompimento
em vias de acontecer um rompimento afetivo. O rompimento já aconteceu. O que sobra? O que fica? A energia psíquica. O que fica é um investimento energético no outro. É uma frustração de todas aquelas satisfações que ela tinha. Né? Então ela não quer entrar em contato com as memórias. Né? E aí a raiva é uma forma dela lutar contra isso. Né? E a maneira dela superar essa raiva é quando ela começa a perceber que essa própria raiva não vai eliminar a dor que ela sente. A raiva começa a ser a forma com que a dor ela começa a emergir. O segundo momento do luto é a fase do desespero, é o momento do desespero. No desespero é quando a pessoa, a criança na pessoa, sente que ela não consegue mais lidar com a fuga dessa dor. Ela começa a sentir essa dor. A dor da perda. Nada mais vai trazer o outro de volta. Né? E ela vai acessar esse desespero através da barganha, tá? E principalmente depois disso, isso se resolve na depressão. A barganha é aquela forma da pessoa, é o momento em que ela está tentando conter uma dor que não tem como conter. A Elizabeth Kubler-Ross ela coloca isso muito bem no livro dela, num dito, é como se uma árvore estivesse tentando negociar com o lenhador. Ela está tentando dar o cabo do machado para o lenhador e acreditando que fazendo isso ela não vai ser cortada. Então, essa fase é o momento que a pessoa está tentando lidar com o desespero. Quando ela sente o desespero, ela sente a dor, ela percebe que nada vai fazer parar de doer, é o momento em que ela experimenta a depressão. Essa depressão é a depressão que a pessoa sente que nada mais supre, ela começa a sentir um vazio, uma apatia, ela começa a se entregar para a dor. Né? Ela se recolhe, ela se isola, mas não é um isolamento da negação, é o isolamento no momento em que ela precisa de um tempo sozinha para sentir o vazio, sentir que nada mais há. Não existe mais um vínculo, não existe o outro, não existe mais aquelas satisfações concretas, não vai mais ter isso. E ela vai ter que reorganizar a vida dela de uma forma a poder lidar com isso. Mas a depressão é uma fase de sentir, é a fase do sentir, que a pessoa vai mais sentir a dor do que qualquer coisa. Tá? Talvez o último momento da vivência do luto é o desligamento afetivo, que é quando a pessoa começa a sentir, depois que ela sentiu o vazio e experimentou toda a dor, essa dor ela vai embora e o vazio fica. Mas o vazio ele fica como um espaço neutro. Né? A pessoa começa a aceitar melhor a perda do outro. Ela começa a aceitar melhor que nada há o que fazer. Toda essa dor ela se transmuta, ela vai se transformando em saudade, em nostalgia. E aí a gente começa, nós psicólogos dizemos que todas aquelas memórias que a pessoa tinha com o ente querido, com a pessoa falecida, elas começam a se tornar disponíveis. A pessoa começa a lembrar dos momentos positivos, começa a lembrar de tudo que ela viveu e começa a ver coisas em si que eram do outro, que aprendeu com o outro. É um momento de eternização do outro. A pessoa começa a entender ou colocar a morte do outro, essa perda, dentro de uma cosmovisão, geralmente uma cosmovisão religiosa. Para aqueles mais idealistas, uma visão religiosa metafísica, né? O outro foi para um outro plano, a pessoa está bem, né? Surge para alguns a necessidade de frequentar um local, uma religião. Né? Para os católicos eles vão entender isso segundo a cosmovisão deles, para os espíritas segundo a cosmovisão deles, e para os céticos talvez eles vão entender, eles vão tentar eternizar o outro em fotos, em memórias, em comportamentos em si mesmo, em escritos, né? E rituais cotidianos. Então cada um vai lidar ou vai elaborar o luto de uma forma. Mas a elaboração do luto faz com que a pessoa continue tendo esperanças na vida. Ela se desliga
da pessoa que se foi, mas esse desligamento serve para nutrir, né, nela mesma uma aceitação, nutrir nela mesma certas virtudes, certos sentimentos que ligam ela a esse outro, mas liga ela ao ente querido de uma outra forma, de uma forma mais sublimada, de uma forma mais transcendental, né? E isso faz com que a experiência da morte seja integrada, né? Como uma experiência de aceitação, como uma experiência de continuidade existencial e um gozo maior do momento presente, né? Todas as pessoas que experimentaram a morte muito cedo, experimentaram a perda muito cedo, têm uma noção muito bem elaborada do prazer, né? A pessoa começa a viver o momento no que ele tem para dar para ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado ou ajudar as pessoas que estejam vivendo um processo de luto, né? E dizer que para tudo na vida tem o seu tempo, né? Inclusive para sentir as dores necessárias. E o luto, ele é uma dor necessária, que precisa ser ouvida, precisa ser compreendida. Espero que esse vídeo possa ajudar as pessoas a conseguir identificar esses momentos na experiência daquele parente próximo, daquela pessoa amiga que perdeu alguém. E que todos nós possamos dividir uns com os outros essas dores e fazer com que elas se tornem um pouco mais suportáveis. Muito obrigado e compartilhem, curtam o canal e até a próxima.